Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência, e eu trouxe hoje um tema que eu vou fazer uma sequência. Esse tema é relacionado aos nossos órgãos internos e às nossas emoções. Como a gente faz para entender um pouco melhor isso e para harmonizar essas emoções? Sob o viés da medicina chinesa. Hoje eu trouxe o fígado. Vamos falar sobre o fígado, que é um órgão importantíssimo, como todos os outros, né? Mas o fígado ele tem muitas funções, né? Através da medicina clássica a gente aprende que ele é um órgão que nos ajuda a metabolizar as hemácias, quando as nossas hemácias têm um tempo de vida útil e 120 dias, se não me engano, e depois de um tempo elas morrem e elas precisam ser eliminadas, e o fígado participa desse processo, né? O fígado é diretamente ligado à digestão da gordura, né? A produção do colesterol, ele produz proteínas, ele armazena a glicose e distribui. Ele tem muitas funções muito importantes e, através do viés da medicina chinesa, o fígado e outros órgãos que eu vou trazer aqui a cada semana, ele é representado por um meridiano. O meridiano é um canal de energia e cada órgão tem um meridiano, um canal de energia que passa por um caminho, um trajeto pelo nosso corpo específico, e tem vários pontinhos nesse canal que nós usamos para equilibrar quando esse órgão, esse meridiano está desequilibrado. Então a gente pode equilibrar com agulha, né, a clássica acupuntura, com sementinha na orelha, onde os órgãos estão representados também. A gente tem representação de todo o nosso corpo na orelha, tem nos pés, na reflexologia. Esses próprios meridianos a gente pode tratar com shiatsu, que é a pressão no trajeto, nesses trajetos desses canais. A gente pode tratar com massagem, a própria massagem ayurvédica indiana também trabalha a energia desses meridianos, desses canais, referente a cada órgão, no intuito de equilibrar, né, as suas funções relacionadas ao físico, as questões físicas e também emocionais. Então hoje eu trouxe um pouquinho sobre o fígado, porque na medicina chinesa ele é um órgão responsável pela raiva. A nossa emoção raiva está diretamente ligada ao fígado. E todo mundo acho que já ouviu falar, inclusive aquela frase: o sujeito estava cego de raiva, né? Porque quando a gente está com muita raiva, a gente não enxerga nada, né? Não enxerga nada à nossa volta. E muito interessante essa frase, porque o fígado, sob o olhar da medicina chinesa, ele tem a ação, a responsabilidade sobre os olhos, sobre várias questões dos olhos, não todas. Algumas patologias crônicas estão relacionadas ao meridiano do rim, mas aquelas questões de conjuntivite, quando você vê alguém com aquele olho vermelho, aquela vermelhidão, irritação, isso está totalmente relacionado ao meridiano do fígado e que tem a ver a lubrificação também, a umidade, o lacrimejar, tem uma função diretamente ligada ao fígado, ao órgão energético da medicina chinesa. Então,
eu acho muito interessante, porque quando a gente aprende essa outra forma de ver, muitas coisas passam a fazer sentido pra gente, né? O fígado, ele na medicina chinesa também é a responsável pela nutrição dos tendões. Então, quando nós estamos mais inflexíveis, menos flexíveis, os nossos tendões estão mais encurtados, a gente tem menos flexibilidade tanto no corpo quanto na vida, né? A gente se torna mais rígido. Essas questões, elas não são separadas, elas estão ali bem ligadas umas às outras, né? Tanto as questões físicas quanto as questões emocionais. Apesar da gente estar mais ligada a essa questão energética hoje em dia, ainda assim, às vezes a gente não está ainda conectado, que às vezes uma coisa que a gente sente no nosso corpo físico, ela vem oriunda de uma emoção, né? Então, às vezes, um encurtamento, né, ou até uma ruptura de tendão, e tudo pode ter a ver com essa inflexibilidade, com a própria questão da pessoa ser ou estar, né, numa fase muito irritada, com muita raiva de alguma coisa. Então isso vai trazendo esse desequilíbrio e vai trazendo até mesmo como se fosse uma secura, né? Que está associado também aos outros órgãos. Os órgãos na medicina chinesa, eles são interligados. Então, um órgão interliga, a função dele interliga o outro. Então, é como se fosse um círculo onde um vai seguindo o outro. Então, tem o fígado, tem o coração, tem o baço, tem o pulmão, tem o rim em volta, faz um ciclo. Então, se um está deficiente, um está faltando alguma coisa, vai sobrecarregar o outro, porque o outro vai ser mais exigido, né? E se ele está deficiente, ele nutre menos o próximo. Então, é uma cascata de eventos e de uma correlação de um com o outro, em que a coisa vai acontecendo. Muitas vezes a gente precisa avaliar, muitas vezes não, a gente normalmente avalia o pulso, a língua do paciente, que a gente uma forma de ver o diagnóstico, além do corpo, além da fala, do que a pessoa traz, dos sintomas, a gente avalia como estão esses meridianos, e aí o que os outros meridianos que estão relacionados também, então qual é a sua participação nisso, né, para a gente lidar e tratar e equilibrar. Às vezes está deficiente, outras vezes está com excesso, está com desequilíbrio, e a gente vai tratando um, outro, todo mundo junto para poder harmonizar, né? Que a ideia aquela fala do caminho do meio da harmonia, é isso que acontece no nosso corpo. Quando um está desequilibrado, o outro vai também sofrer esse desequilíbrio, né? Então, voltando aqui ao nosso fígado, ele tem essa ação muito importante, né? Também no equilíbrio, pessoas que têm tonteira, vertigem, pode ter uma questão ligada a esse equilíbrio, a esse equilíbrio do próprio meridiano do fígado, né? A gente pode buscar essas emoções que estão associadas à raiva, à irritabilidade, na verdade, a fúria, né? Muitas vezes, quando a pessoa está com excesso, aí vem uma fúria descontrolada. E a gente também fala que o fígado, ele armazena o sangue. Então,
O sangue é nutriente, né? Quando a gente está nutrido, então o fígado vai distribuir também o sangue para os nossos órgãos. Então, se ele distribui mal, vai ficar deficiente os nossos tendões, os outros órgãos. E a gente fala que ele abriga a alma etérea, que são assim onde está ligado ali o planejamento, a organização. Para a medicina chinesa, o fígado ele é quem comanda, ele vai distribuindo, ele tem uma função que a gente chama de livre fluxo do Qi, que o Qi é a energia vital. Então ele comanda esse fluxo de energia para todo o corpo, através também do sangue. Então, se tiver deficiente de energia, a gente vai ter deficiência em vários lugares do corpo, e esse planejamento, essa capacidade de planejar, ela vai ficando mais deficiente. Então a gente vai ficando às vezes apático, às vezes assim com falta de rumo na vida, a falta de perspectiva. Então às vezes a pessoa está assim até com confusão mental, ela está perdida. Pode ser essa função, né, do meridiano do fígado que está deficiente, que está precisando ser harmonizada. Uma coisa que eu acho interessante, que hoje em dia tem se falado muito, né, que a gente tá dormindo, mas não tá, porque a gente faz projeções e antigamente, lá, falo de uma época de 500 anos antes de Cristo, né? Se hoje essas questões ainda não muito fáceis de entender para todo mundo, imagina 500 anos antes de Cristo. Então, as pessoas ficavam com muito medo quando estavam com isso era comum, esse desequilíbrio, essa perda de conexão. Então, quando o fígado está deficiente, então acontecia muito, a pessoa ficava aquela sensação que tem de quando a pessoa vai dormir e sai do corpo. As pessoas tinham pavor, né? Achavam que era um espírito bom, um espírito mau, que antigamente era assim que se falava, inclusive, das doenças, né? A pessoa vai ficando menos aterrada, menos conectada, e tem essas flutuações. Então as pessoas começaram a ficar com medo de dormir. Então tem gente que às vezes fica com medo de dormir, medo de pegar no sono, porque ficam flutuando muito facilmente, ficam sem esse aterramento, sem essa conexão, que eles falam na medicina chinesa que é a alma etérea, né? Quando ela não tá abrigada. Então é interessante como que uma coisa muito, 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 muito antiga, a forma como era vista, e como hoje pode ser visto como um sintoma emocional das pessoas que têm medo de dormir, as pessoas que ficam muito assustadas, as pessoas que têm essas questões, né, de confusão, porque pode estar apresentando algum desequilíbrio nesse meridiano. Quando a gente trabalha o meridiano do fígado, a gente fica com mais foco, mais direcionamento e até mesmo força de vontade. A gente vai harmonizar melhor, porque a gente, como fala que o fígado é um grande
estrategista, né, que comanda ali, ele organiza tudo, a gente vai ficando com mais facilidade de elaborar estrategicamente as coisas, nossa vida, olhar assim, o que está acontecendo aqui, o que eu vou fazer, o que eu vou organizar, como é que está faltando, o que é, o que não é. Então a gente pode ficar mais seguro e mais objetivo também, né, em relação a isso. A raiva, que é uma emoção, a emoção diretamente ligada ao fígado, ela é um sentimento, né, uma emoção como as outras, e a gente não vê como bom ou mal, não existe isso pra gente. Ela é uma emoção e ela tem a sua função, né? Ela tem a função, inclusive, de defesa, e ela tem a função de tirar a gente daquele lugar também que está estagnado. Então, muitas vezes a pessoa está numa situação de muito conflito, muito medo, paralisada por alguma questão que aconteceu, até mesmo um trauma. Se em algum momento ela sente raiva de algo que naquela situação que, digamos, algo fez ela entrar naquela situação onde ela está muito debilitada, muito triste, muito em choque, se ela sente a raiva de alguém ou de alguma coisa, essa raiva ela mobiliza essa pessoa para que ela saia desse lugar profundo, às vezes de tristeza, de congelamento, e ela mobiliza. E então ela sai daquele lugar. Obviamente que a gente não quer que essa mobilização seja tão intensa que faça que a pessoa use a raiva, né, de uma forma exacerbada e cause algum prejuízo a ela ou outra pessoa. Mas é um movimento, é um sentimento que move, que tira daquele lugar de estagnação, né? Então, é totalmente relacionada a esse meridiano, a esse órgão, né, que tem esse fluxo de energia. A energia precisa fluir. Então, digamos que fosse aquelas irrigações de plantação, né? Tem vários tubos lá que vão direcionando água para todos os lugares. Se faltar uma daquelas mangueirinhas ali não estiver indo água, algum lugar vai ficar seco, a plantação não vai vingar, né? Então aquilo tem que estar bem comandado e aqueles fluxos, aquilo tem que estar fluindo. Tem a hora certa de ter água, de jorrar água, e tem a hora certa de não ter mais água. Então o fígado faz esse controle, né? Então, como é importante essa função, né? E na própria medicina chinesa é muito interessante que nós vemos elementos da natureza associados aos meridianos, né? Então o fígado, ele o elemento é o vento, tá? A cor é verde, o sabor é amargo, e você pode ver, tem umas patologias que a gente fala de vento, que foi o vento que causou, por exemplo, torcicolo, alguns tremores, alguns espasmos, chama de vento. E algumas pessoas são sensíveis ao vento, pega um vento, fica logo resfriado em alguns pontos do corpo, né? Muito aqui no pescoço, às vezes lá no tornozelo. Então tem aqueles espasmos, aquele tremor nos olhos, nas pálpebras, né? A gente chama de vento. É uma condição de uma energia, né? Que a gente, de uma condição externa, que como se estivesse entrando no nosso corpo
e fazendo essa alteração no equilíbrio desse meridiano que não estava equilibrado, né? Porque quantas vezes nós pegamos vento e não tivemos nada. Então, é interessante porque é o ponto fraco, como se fosse o ponto fraco de cada meridiano, né? Então, muitas vezes a gente vai tratar algumas coisas na medicina chinesa que na medicina convencional, eu falei, nossa, como é que é isso? Totalmente diferente, né? A gente não tinha ideia. Então, é muito interessante essas questões também que estão ligadas à natureza, porque a gente pode perceber qual é a nossa sensibilidade. Fulano é mais sensível ao frio, fulano é mais sensível ao calor, fulano não gosta de vento, quando pega vento fica com dor no trapézio, com torcicolo, a própria garganta. Então a gente já pode olhar ali e ver qual é a emoção dominante da pessoa, né? Eu gosto sempre de perguntar se você fosse escolher uma emoção que te representa, qual é a emoção, né? E algumas pessoas é tristeza, outras é alegria, outras é raiva. Nós não somos uma coisa só, tá? Mas muitas vezes tem um fator dominante ali. E eu mesmo tive muitos torcicólogos ao longo da minha fase jovem adulta, e era muito forte. E eu me tratei, mesmo depois que eu já me tratava com acupuntura antes de pensar em sonhar em fazer a pós-graduação em acupuntura. Depois que eu fiz, eu ainda colocava agulha durante bastante tempo em mim mesma. E muitas coisas é impressionante como a gente equilibra, né? Uma coisa que eu tinha muito era enjoo, era tonteira de movimento. Então eu não podia, se eu estivesse no carro eu tinha que dirigir. Se fosse para serra, então, se eu estivesse dirigindo, ok, mas se eu não tivesse, enjoava. Nunca pude ler em ônibus, e, enfim, ir para a faculdade de ônibus, horas no ônibus, e eu não conseguia ler e estudar porque eu passava mal. Barco, então, nem pensar. Nossa, que enjoo. E eu, depois de bastante tempo cuidando, né, trabalhando esse meridiano, uma vez eu fiz uma viagem de barco e o mar estava horrível, fui para Ilha Grande e o mar estava horrível, eu não enjoei nada, eu fiquei, meu Deus, que maravilha, não enjoei absolutamente nada, porque tinha equilibrado, né, esse meridiano, esse órgão energético. Então faz todo sentido. Como ele tem também uma função, né, no próprio meridiano, no próprio fígado, ele tem a função de digestão da gordura, né, no fígado clássico aqui, esse fígado aqui, que está aqui no lado direito, aqui superior. Algumas pessoas são muito sensíveis, né? Então, quando a pessoa que come muita gordura, ela começa a ficar enjoada, às vezes dá tonteira, dá enjoo, até desequilíbrio. Isso é um fator que tá aí, que você pode perceber que tem alguma sensibilidade aí nesse meridiano, né? E sempre atento à questão da emoção correspondente, né? A irritabilidade, a raiva, essa questão de não conseguir planejar, de não conseguir se orientar, muitas vezes perder o rumo, né? Perder a direção, é uma dica. Claro que existem muitas outras coisas, como eu falei, outros órgãos associados, uns interferem nos outros, mas é uma coisa a ser vista, né? Eu vou trazer agora uma coisa que eu
gostaria muito de compartilhar com vocês é como que a gente pode harmonizar esse nosso meridiano, como é uma função energética, né? A gente trabalha energeticamente com ativando esses pontos desse meridiano. Uma coisa que a gente pode fazer também é se conectar com ele, né? E eu vou trazer uma meditação, vou fazer uma meditação com vocês aqui. Eu vou colocar uma musiquinha pra gente relaxar e fazer uma breve conexão com esse nosso órgão tão importante, tão maravilhoso, tão vital, né? Com uma capacidade de regeneração incrível, o fígado. A gente pode, em um acidente, perder uma parte, ele se regenera. Então é realmente um órgão extraordinário com funções incríveis e que tem uma importância, né, nessa relação dessa emoção tão importante pra gente, que a gente muitas vezes achou feio, passou a vida achando que é errado ter raiva, que é feio ter raiva. E é óbvio que a gente quer viver cada vez mais uma vida, né, sem sentir raiva, viver mais plenamente, de forma amorosa, pacífica, sem raiva. Mas o quanto a gente pode compreender e acolher essa emoção, né, na sua totalidade, perceber qual é a sua função, abraçar e ver quantas vezes, né, ela nos mobilizou para que nós pudéssemos voltar para o lugar central, no nosso lugar, né, para o nosso centro, porque muitas vezes a gente estava num lugar lá sem ânimo, sem perspectiva, e alguma coisa cutucou, se você for com raiva, então agora eu vou fazer, só para provar que eu consigo. E aí você vai lá e faz, e você organiza. Então, todas as emoções, nós nessa condição de ser humano, elas são super importantes, essenciais para nosso viver bem, para nossa vida. Estou pegando aqui a musiquinha para colocar aqui para a gente fazer essa conexão que soltou aqui do lugar que eu tinha pausado. Então vamos lá? Eu convido você a se colocar numa posição confortável, fechar seus olhos, fazer algumas respirações tranquilas, inspirando e soltando, permitindo que um novo ar se renove a cada momento. Respira lentamente e solta ainda mais lentamente. Relaxe. Te convido agora a pôr a sua mão ao lado direito do seu corpo, do seu abdômen, na parte superior. E se conectar com a energia do seu fígado. Você não precisa saber exatamente onde é, sentir, nada disso. Apenas intencionar essa conexão agora. Imagine que da sua mão emana uma luz verde que começa a envolver o seu fígado. Como se fosse uma capa de luz verde. Somente imagina, não precisa ter certeza de
como é, o tamanho, o formato. Apenas intencione. Agradeça ao seu fígado por ele ser tão importante. Agradeça a ele por toda a distribuição de nutrientes, de proteínas, do próprio sangue no seu corpo. Agradeça pelo metabolismo das gorduras que ele tão habilmente processa. Essas gorduras que são importantes para produzir os nossos hormônios, os nossos tecidos. Agradeça pela nutrição dos nossos tendões, tão essenciais para nos movimentarmos, nos tornarmos mais flexíveis. Para seguir nossa jornada nessa vida. Intencione receber toda a harmonização agora dessa luz verde que harmoniza o seu fígado, trazendo clareza, tranquilidade, discernimento. Para que você possa ver a sua vida com a perspectiva daquilo que você realmente deseja. De forma serena, pacífica, harmônica. Harmonia. Imagine essa palavra envolvendo o seu fígado agora. Harmonia. Harmonia. E que agora essa luz verde se espalhe por todo o seu corpo. Seu fígado entrando em contato, em total harmonia com todos os seus tecidos, órgãos, pele, ossos. Glândulas, líquidos, fluidos vitais. Agradeça novamente a você, ao seu fígado, a todo o seu corpo, todas as suas células, por esse corpo perfeito, pela mestria, pela perfeição que
que é. Mesmo que você nem precise saber ou sentir. Faça mais uma respiração profunda e solte. Eu agradeço a oportunidade de estar com você mais uma vez. Um grande beijo e até o próximo encontro com mais um órgão e mais emoções. Um grande beijo. Tchau, tchau.